Bem, ao dizer bom dia a todas e todos, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né, dividindo essa mesa com vocês, né, e especialmente para discutir esse tema, que é um tema muito caro, muito atual e muito caro. Mas antes eu queria fazer algumas homenagens, né, e citar especialmente essa moça que está aqui, que é a Mayla, minha aluna de doutorado, que é uma das pessoas que está trabalhando nessa temática, juntamente com a Mariana, que está ali, que vai começar a trabalhar nessa temática, e que representam uma constelação, né, de raios de luz que satelitam na órbita do laboratório de manejo lá do IAUSP, né, e que trazem energia para a fotossíntese que a gente... Enfim, é alguma coisa nesse sentido. Eu estou melhorando nos elogios, né? Pois é. Mas, enfim, Angel é velho amigo, né? E a gente já vem trabalhando junto em várias frentes. E eu, quando Almirante Guida, não conhecia pessoalmente ainda, mas vamos nos ver frequentemente, porque amanhã acho que estaremos juntos na audiência pública lá em Brasília, né? Sobre temas relacionados a esse que a gente está discutindo aqui, planejamento espacial marinho e coisitas mais, né? ODS. Então, a ideia é discutir um pouco essa questão dos desafios tecnológicos e ambientais que já foram antecipadas aqui, mas eu queria tentar, com esse enredo, que vai recapitular alguns pontos que foram mencionados, canalizar em 2 ou 3 mensagens centrais que eu vou tentar enfatizar no final para vocês. Mensagens objetivas, simples e importantes que a gente tem que considerar. Né? Então, eu queria, iniciar aqui com esse olhar sobre a elevação do Rio Grande, né? Que eu vou, exemplificar com um pouco de informação que a gente trouxe, mencionando que esse trabalho ele converge para essa iniciativa que a gente estruturou lá na USP, né? Que é a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Ela foi aprovada no ano passado, ela está sendo formalizada agora, e a ideia é que a cátedra ela trabalhe temas como esses, temas transversais, de forma estruturante, de forma baseada no conhecimento científico, para que a gente evolua, né, enquanto país. Né? Enfim, a gente tem que fazer uma contextualização, e isso já foi colocado aqui, os oceanos e os usos humanos. E o contra-almirante Guida mencionou que do PIB brasileiro, né, 19% equivale aos oceanos. Mas isso não considera um efeito importante dos oceanos, que é indireto, que é a regulação do clima e o efeito disso na agricultura. Se você embutir isso, dá para se imaginar, né, a importância, ou seja, é a chuva, né, que faz na agricultura florescer. Né? Então, a gente tem outras conexões que os oceanos proporcionam que a gente muitas vezes não atenta. Né? E quando a gente pensa o uso dos oceanos, a gente tem que considerar esses usos diretos e esses usos indiretos. Então, é fundamental a gente pensar isso na perspectiva que o Angel veio trazendo dessas conexões, desse pensar ecossistêmico de todas essas relações, que é uma das mensagens que eu vou tentar trazer para vocês. Então, nós temos usos humanos que são amplificados pela tecnologia. E aí é muito interessante a gente ver as traquitanas, né, que são inventadas, que são planejadas para fazer uma exploração de minério de crosta, que inclusive tem potencial de avaliar a profundidade da crosta para tirar certinho, né, e não tirar mais, para melhorar o beneficiamento. Então, tem um mundo tecnológico surgindo ao redor dessas possibilidades, do que a gente chama de economia do mar, ou economia azul, crescimento azul. Né? E todos esses termos meio que canalizando para uma exploração que tem que ser sustentável, né? Por definição, porque a gente assinou, né, a Convenção das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, para o Meio Ambiente, para desenvolvimento sustentável. Ao longo dos últimos 40, 50 anos, a gente vem, enquanto país, navegando nesse enredo. Então, o que a gente tem? A gente tem aí essa situação que foi colocada, né, da possibilidade de mineração em águas profundas, que é um desafio, e tem o potencial de trazer riqueza para o país. Inegável. Isso é um fato e a gente tem que estar atento a isso, porque o mundo inteiro está vendo e a gente também precisa considerar essa possibilidade. Mas não a todo custo. E aí que a gente vai incorporar a visão que o Angel estava trazendo. Então, como foi colocado, há uma expansão no interesse dessa atividade econômica a partir dos anos 2000 que pressionam a International Seabed Authority, né, que regula essa questão, a aprofundar as regulamentações, a criar novas regulamentações para que esses benefícios que são entendidos como bens da humanidade sejam compartilhados com a humanidade, né, e que as externalidades dessa atividade sejam internalizadas por aqueles que querem explorá-la.
né? Então, é fundamental. Então, aqui trazendo para vocês, né, a imagem que o Angel trouxe dos nódulos, dos sulfetos, né, e das crostas cobaltíferas ou ferro-magnesíferas, né, que são, então, o foco dessa ação, né? E não é por acaso que a gente tem ali alguns animais já em foco, mostrando para vocês que a gente não tem só crosta lá embaixo, a gente tem outras coisas que precisam ser consideradas. Nesse sentido, a gente tem que pensar que há várias limitações para desenvolver essa economia. Tem limitações de acesso, limitações de tecnologia, de recursos, né? Quanto custa um dia de mar, né, de uma embarcação desse porte? É um valor muito alto, mas também de informação. E essa questão que é o ponto crítico que eu queria abordar com vocês um pouco mais para frente na apresentação. A informação, o conhecimento, a ciência, né? Por quê? Porque esse tipo de atividade, nesse tipo de ambiente, está permeado de incertezas, porque é um dos ambientes mais pouco estudados do mundo. E, em especial, o Atlântico Sul é uma das bacias oceânicas menos estudadas do mundo, né? Então, é uma situação que faz com que a gente não tenha clareza desses processos que o Angel mencionou, que a gente tem que produzir, né, o entendimento sobre esses processos para que a gente possa ter autorização para poder, eventualmente, explotar esse recurso. Então, esse conhecimento do funcionamento do ecossistema, das suas mais variadas importâncias, né, das suas fragilidades, né, Rodrigo? Tem várias questões que são inerentes a essa discussão. Elas precisam estar muito claras para que a gente possa fazer a ponderação que é necessária para se dizer sim ou não a uma dada exploração, seja de minério, seja de petróleo, seja de gás, seja inclusive de biodiversidade. A gente precisa considerar essas coisas para a gente fazer uma ponderação e uma decisão bem informada. Com isso, a gente tem que considerar essa complexidade imensa que tem nesse tema, que não é pouca, como eu coloquei antes. E a fragilidade que o Angel mencionou em relação, por exemplo, às características biológicas que definem essa biodiversidade de mar profundo. Crescimento lento, poucos descendentes, reprodução, né, muito dificultada pela fragmentação de alguns desses hábitats. Enfim, tem uma série de complexidades aí que fazem com que a gente tenha que ter uma cautela um pouquinho maior. Além do que ali pode estar a nossa galinha dos ovos de ouro e gerar riquezas muito grandes também nessa biodiversidade, como a gente está colocando aqui. Então, a gente tem que conseguir entender e ponderar sobre as diversas importâncias que estão sendo colocadas, né, e que não necessariamente estão sendo aferidas no caso, por exemplo, da elevação do Rio Grande. Então, a importância para a pesca, e tem uns atunzinhos ali, né, a questão da biotecnologia, a questão dos outros serviços ecossistêmicos, como estoque de carbono, sequestro, estoque de carbono, coisas desse tipo, que são importantes para a gente pensar, né? E aí, o que surge? Surge, né, esse princípio da precaução como um elemento fundamental para a gente fazer essa discussão, não como uma panaceia, não como uma questão que algeme ou limite esse tipo de atividade, mas sim como um fundamento lógico e filosófico que faz com que a gente use da melhor forma possível, que é o que todo mundo quer, né? E aí, no caso de patrimônio da humanidade, a gente vai dar um retorno para a humanidade. Se for um patrimônio nacional, a gente vai dar um retorno para o país, em todos os aspectos. Então, a gente precisa cautela, muita cautela na exploração desse tipo de recurso. E aí, o que eu trago para vocês? Eu trago para vocês uma reflexão teórica que vem sendo explorada ou aprofundada na tese de doutorado da Mayla, e que faz com que a gente reflita um pouquinho mais, em detalhe, o que significa essa gestão baseada em ecossistemas, né? Que basicamente remete a esse entendimento do funcionamento do sistema. Existem vários princípios que definem a gestão baseada em ecossistemas. Esse trabalho de 2015, ele lista 26 princípios, dos mais variados, né? No trabalho, a gente sistematizou esses princípios em algumas características gerais, buscando o entendimento de que essa abordagem ecossistêmica ela tem uma perspectiva holística, integradora, que ela pondera sobre os serviços ecossistêmicos providos por aquele ambiente. Não só os recursos, mas os serviços também.
ela perpassa a questão da boa prática de governança, de como tomar as decisões, e inclui a visão do manejo integrado, envolvendo todos os atores envolvidos. Isso é um grande resumo do que está por trás da gestão baseada em ecossistemas, envolvendo não só o conhecimento, mas também outros atores da sociedade relevantes na tomada de decisão. E a grande pergunta que surge nessa discussão, né, Mayla, é se essa gestão, né, prevista nos regulamentos internacionais e nacionais, ela considera a abordagem ecossistêmica. Porque quanto mais ela considerar, mais a gente vai se aproximar da sustentabilidade, né? E aí fizemos um estudo analisando todas as regulamentações relacionadas às fases de prospecção, exploração e explotação que estão lá na Autoridade dos Fundos Marinhos. Né? Foi um garimpo de informações, usando como referencial teórico esse estudo de 2015, né? E com base nesse garimpo que a Mayla fez, né? Ela mergulhou nessas regulamentações, e ela conseguiu, então, extrair basicamente 6 eixos principais que remetem a elementos que a gente pode pensar para entender se a gente está realmente caminhando no sentido de uma gestão baseada em ecossistemas. Então, tem um ponto de vista ecológico, que é entender especificamente como se dão essas relações, como o ambiente funciona, a questão dos impactos causados por uma determinada atividade, no caso a mineração, a questão do conhecimento que a gente tem não só sobre do ponto de vista ecológico, mas mais amplo, sobre usos, sobre o próprio funcionamento do sistema, incluindo a parte física, né, da oceanografia física, a questão da participação social, as outras atividades socioeconômicas envolvidas e um ponto fundamental, que são as escalas espaciais e temporais. As escalas espaciais, o Angel mencionou, que o impacto não necessariamente fica naquele local, e as temporais é o tempo que isso dura, o tempo que, eventualmente, um determinado impacto pode ser revertido, e aí a gente está falando de milhares de anos nesse tipo de ambiente. Então, esses elementos eles foram mapeados, e a gente tem esse gráfico de radar que ilustra para a gente quais são os temas mais mencionados nesses documentos. A gente vê que o aspecto do conhecimento ele é intensamente, recorrentemente mencionado. Então, isso é fundamental, isso remete a uma questão importantíssima, e eu não estou querendo puxar sardinha para as universidades, né, porque não são só as universidades que produzem conhecimento, mas o grosso do conhecimento, né, ele está associado às universidades. Então, a gente tem aqui a necessidade de ter uma sólida base de conhecimento para poder pensar o que fazer. Isso vem associado ao outro ponto, que é o ecológico aqui, que vocês estão vendo, que também tem uma pontuação bastante elevada. Só que tem alguns aspectos muito importantes que ainda não estão tão explícitos nesses regulamentos, e se não estão implícitos, pressupõe-se que um contratante não necessariamente vai incorporar essa visão a ponto de implementá-la na prática na hora de fazer um relatório, na hora de fazer um estudo, na hora de fazer a própria exploração ou a própria explotação, que é a questão, por exemplo, da participação, a questão de discutir de uma forma mais abrangente outros aspectos socioeconômicos, ou mesmo a questão das escalas. A questão das escalas, ela sequer aparece. Ou seja, a gente não está considerando a longevidade, a duração dos impactos dessa atividade. E isso é fundamental, a gente não pode pensar no curto prazo, especialmente no mar profundo. Né? Ana, a questão da sustentabilidade ela é muito variada, né? Mas no caso do mar profundo, ela tem que considerar esse aspecto, né, da durabilidade. Né? Enquanto na região rasa um impacto pode ser revertido em semanas, nessa região a gente está falando de uma outra magnitude. Né? E nesse sentido a gente caminha para a elevação do Rio Grande e reflete, né? A elevação do Rio Grande é nossa, ou pode ser nossa, tomara que seja nossa. Enfim, essa é uma discussão que está posta, né? O Brasil fez o pleito e a gente está aí, então, com a perspectiva de poder trazer para o país essas riquezas, mas também essas responsabilidades, né, Almirante? Né? Que a Marinha e a CECIRM vêm desde 73 zelando. Né? E aí o que a gente tem? A gente tem um ambiente que ele é muito complexo. Né? Ele tem áreas mais rasas, mais fundas, ele chega a quase 6 mil metros de profundidade em algumas áreas. Ele tem alguns montes permeados por canais, é uma feição muito diferente. Né? Os montes submarinos não são todos dessa forma, assim, ele é muito especial. E ele tem a possibilidade de ter áreas de sedimento não consolidado,
mole, né, que a gente chama, o sedimento consolidado ou duro, enfim, tem um conjunto de situações aí que a gente começou a entender, né, para poder pensar como que ele funciona. E nesse sentido, a gente começou a destacar alguns desafios que são importantes para a gente ter esse entendimento. Não aqueles que eu coloquei no começo, mas sim de uma forma mais específica em relação à ciência, né? E o principal é como gerir uma determinada região ou uma determinada atividade com poucos dados. Em inglês se usa muito a expressão da data deficient, né? Ou seja, a elevação do Rio Grande é uma região na qual a gente tem poucos dados. E como que a gente vai pensar essa região? Como que a gente vai ajudar a tomada de decisão? E aí que vem o grande desafio, que a gente tem alguns caminhos para pular, né, para antecipar, usando técnicas, usando métodos inerentes aos estudos oceanográficos. E é isso que eu queria trazer para vocês como um exemplo. Nesse caso aqui, a gente fez um esforço de revisar e compilar o que se tinha de informação sobre a elevação do Rio Grande. Ele foi publicado nessa revista agora, aqui no comecinho de 2019, e a gente meio que fez uma atualização desse conhecimento, a partir do qual a gente vai tentar gerar novos conhecimentos e avançar, né? Desse trabalho, a gente trouxe algumas informações curiosas. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui nesse monte tem alguns pontos vermelhos. Não tem muitos pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos são os registros de biodiversidade nessa região. Ou seja, ela é extremamente subamostrada. Isso aqui são dados de bases de dados internacionais de livre acesso. Talvez nós tenhamos outras informações que não estão nessas bases ainda. E à medida que elas estiverem disponíveis, a gente vai poder usá-las para pensar, né? O fato é que quando a gente começa a olhar a região, né, você pode pensar aqui a localização nessa figura aqui, a localização das montanhas ou dos montes, ou dos picos que estão nessa região. Você tem aqui algumas insights, e aí que vem uma ferramenta interessante, porque conhecendo a biologia dos organismos, a gente consegue projetar as áreas em que eles potencialmente poderiam acontecer. E com isso a gente cria, né, uma distribuição potencial, que obviamente tem que ser verificada, mas que ajuda a gente a pensar quais seriam as áreas mais sensíveis sem necessariamente a gente ter essas amostras. Isso é uma ferramenta de modelagem ecológica, e isso tem sido muito usado em várias situações, não só no mar, mas também em terra, né? Enfim, então a gente consegue produzir alguma série de informações sem necessariamente ter informação, né? E é curioso que a gente consegue, com algumas informações, inferir outras. E, nesse caso, a gente tem aqui uma quantidade de habitats, né? Cada cor equivale a um habitat, que é definido basicamente por profundidade, por inclinação, pela quantidade de oxigênio, pela quantidade de matéria orgânica, que são dados que estão disponíveis em bases internacionais. E daí a gente considera que se esses fatores influenciam a biodiversidade, é de se esperar que a gente tenha biodiversidade diferente nessas diferentes combinações de variáveis ambientais. Então, é um outro jeito da gente pensar a diversidade de hábitats sem necessariamente tê-la medido ainda. É claro que isso precisa de validação, né? Mas é um passinho que a gente pode dar, e está sendo dado. O outro ponto é a importância. Essa tabela aqui ela foi extraída desse estudo e ela mostra a quantidade de tipos de serviços ecossistêmicos que são providos pelos ambientes de mar profundo e, em especial, aqui, no caso, a elevação do Rio Grande, né, que tem importâncias muito específicas, aí, como uma que foi mencionada, que é aumentar a produção primária naquela região do Atlântico Sul. Então, o grande desafio que eu queria trazer para vocês, a grande mensagem, é que a gente precisa incorporar a gestão baseada em ecossistemas nessa discussão. E isso resvala em dois grandes movimentos que estão inseridos na discussão de meio ambiente no Brasil. Um deles é o PEM, que é o Planejamento Espacial Marinho, que está hospedado, né, e está sendo orquestrado, está sendo moderado, dinamizado pela CECIRM, né? Ele tá alocado lá com uma grande discussão já de uns 3, 4 anos, né, sobre o PEM, e, obviamente, tem que se pensar para a elevação do Rio Grande que tipo de atividade pode ter, onde não pode ter, em função dessas discussões.
Então, esse é um ponto de convergência importante que precisa considerar, na minha opinião, e de muitos especialistas nessa área da conservação marinha, a gestão baseada em ecossistemas. O outro ponto, que é um ponto um pouquinho mais crítico, é o licenciamento ambiental, é a avaliação de impacto ambiental, que não necessariamente tem considerado essa gestão baseada em ecossistemas, inclusive em áreas terrestres, continentais. De forma que a gente tem sido pego por desastres ambientais, literalmente de calça curta, né, em função de uma visão fragmentada, parcial e não sistêmica do funcionamento desses ambientes e das pressões que ocorrem ali. Estou falando exatamente no caso de Mariana e Brumadinho. E etc., né, porque parece que virou moda romper barragem, né? Está complicado. Mas, enfim, esse é um ponto importante. E a abordagem ecossistêmica, isso, por exemplo, o mestrado que a Mariana fez, da tese dela, trabalha em cima exatamente dessa questão. Como que a gestão baseada em ecossistemas aprimora, qualifica o licenciamento ambiental sem envolver aumento de custo, sem envolver aumento de tempo, sem envolver necessariamente um problema para os empreendedores, trazendo segurança jurídica e, especialmente, com grande potencial de reduzir o questionamento jurídico de licenças dadas, como foi no caso do Porto de São Sebastião, que foi cassada a licença, né, porque ela foi dada sem base. Né? Parece que isso está acontecendo da mesma forma para Abrolhos hoje. Né? Foi concedido, acho que foram 7 poços que estão aí indo para leilão com base numa decisão do presidente do IBAMA contrária ao parecer técnico. Isso é totalmente contrário à ideia de uma gestão baseada em ecossistemas que pressupõe conhecimento científico amparando essa decisão. Né? Então, isso tem que ser muito bem colocado, porque a gente pode ter aí o futuro Brumadinho, futura, né, Mariana aí. Essa mensagem que eu queria trazer para vocês, e ela traz, fechando aqui esse raciocínio, ela traz uma reflexão importante em relação a essa discussão, se a elevação do Rio Grande é nossa. Né? Obviamente, isso está numa arena internacional, e essa arena internacional ela pode pender para entender que é, ou pode pender, né, para entender que não é, em função de várias motivações. Uma das motivações pode ser a motivação ambiental. E essa reflexão eu trouxe porque, há uns dias atrás, um jornalista da Science, ele me procurou para perguntar o que poderia acontecer em termos ambientais se a elevação do Rio Grande fosse realmente incorporada no território, não no território, né, mas como jurisdição nacional. E eu falei para ele a resposta perfeita para se dizer nessas situações, que é depende. Né? Depende. Porque se a nossa legislação ambiental ela for fortalecida, se nossos órgãos ambientais forem fortalecidos na sua capacidade técnica de análise, e o futuro, né, tende a levar para uma situação de incorporação da abordagem ecossistêmica e de sustentabilidade, uso sustentável. Porém, se a gente tiver um caminho de fragilização da legislação ambiental, fragilização do órgão ambiental, decisões hierárquicas não baseadas em conhecimento, a gente pode ter o contrário. E isso está sendo visto pelo mundo, né? Obviamente. Então, é importante a gente ponderar sobre isso para que a gente não tenha mais sustos. Por quê? A última frase. Vamos lá. A gente quer dos mares nada menos que o melhor. Né?